um motor gráfico utilizado pelo Chrome e Chrome OS, Android, Flutter e vários outros produtos. É assim que nós podemos definir o Skia, uma biblioteca que te permite construir o que você bem entender de maneira simples e performática. Fala Doggers, beleza? Nesse vídeo eu quero te apresentar o React Native Skia, uma biblioteca que veio para mudar de vez a forma como desenhamos elementos no React Native. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, e para a gente começar, vamos então iniciar o nosso projeto. Diferente dos outros vídeos, onde eu sempre utilizava o React Native Barrier Workflow mesmo, nesse vídeo aqui eu vou estar utilizando o Expo. Então, npx create expo app, menos template, só para CLI mesmo me fornecer o template que eu vou estar utilizando, né? Nesse caso a gente vai estar utilizando o blank TypeScript. E o nome do meu app vai ser app. Então vamos esperar ele instalar aqui e aí a gente já volta. Beleza? Finalizou. Então deixa eu entrar dentro da pasta do app e abrir ela dentro do VS Code. Então deixa eu só dar aquela arrumadinha marota. É isso aí. E aqui eu já podia, cara, pegar e iniciar o meu simulador, né? Mas antes eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar e limpar um pouco esses meus arquivos aqui. Aí a gente abre lá dentro do simulador. Então deixa eu colocar aqui, ó, só uma view. Eu vou tirar isso aqui também, que a gente não vai estar utilizando. E aí aqui eu vou colocar só um first structure, por exemplo. Beleza. E aí agora eu vou rodar um npx expo start. Então, para iniciar o metro mesmo, e aí eu mando ele rodar dentro do nosso simulador. Beleza, já subiu aqui no nosso simulador e deu tudo certo, né? Ele só ficou lá em cima, mas não tem problema nenhum, a gente já vai corrigir isso daqui a pouquinho. Então agora que o nosso projeto está limpo, está configurado, a gente pode começar primeiramente entendendo o que é o Skia, né? O que é o Skia, o que é o React Native Skia, qual que é a ideia de cada uma dessas estruturas, dessas ferramentas. Bom, como eu te falei lá no início, basicamente o Skia ele é um motor gráfico e ele permite a gente fazer o que a gente bem entender. Então, se a gente quiser, por exemplo, trabalhar com gráficos, por exemplo, se a gente quiser trabalhar com formas geométricas, enfim, tudo isso a gente consegue dentro do Skia. E o melhor é que a gente que desenha. Então, diferente de outras libs que entregam pronto pra gente, né? Tipo, tem um box, aí esse box tu vai colocar só um width e um height, fechou? Não, aqui dentro a gente define como que vai ser esse box, qual vai ser a forma dele, se vai ser um retângulo, se vai ser um quadrado, aonde que vai estar no X, aonde que vai estar no Y, se vai ter bordas arredondadas, tudo isso é a gente que define. Então ele entrega todo esse poder na nossa mão. E o React Native Skia é a implementação do Skia para o React Native. Antes o Skia ele vinha dentro do Flutter por default, né? E isso era uma desvantagem, se a gente falar dessa forma, né, era uma desvantagem entre o React Native e o Flutter. O Flutter tinha essa ferramenta e o React Native não tinha. Agora, o React Native está com essa ferramenta também e eu tenho certeza que é um game change muito grande para o React Native. Então, vamos lá. Essa daqui é a documentação, né, do React Native Skia. Tem várias coisas aqui pra gente e ele fornece vários componentes para nós. Então, por exemplo, tem o Canvas, que é a base, né? Então a gente sempre vai colocar as coisas dentro do Canvas. A gente tem a parte de Painting, caso a gente quiser começar a pintar nossos elementos, Group, Shapes e por aí vai. Tem vários mesmos elementos e a gente vai conhecer um por um aqui dentro desse vídeo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui dentro do Installation, a gente tem que pegar e rodar esse comando aqui. Só que a gente não pode. Por quê? Porque se a gente fizer isso daqui não vai dar certo, porque a gente está utilizando o Expo, né? Então a gente vai ter que instalar de uma forma um pouquinho diferente. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai rodar aqui, ó, o npx expo install. Aí a gente coloca só o Shopify React Native Skia. Então, antes a gente tinha o nosso yarn add, né? E agora a gente muda para npx expo install. E aí a gente coloca o nome da nossa lib. Cara, antes da gente começar, já deixa o teu like aqui no vídeo para não esquecer e já comenta aqui embaixo se tu acha que essa lib também é um game change pro React Native. Fechado? E claro, se não tá inscrito aqui no canal, não perde tempo. Se quiser ver mais vídeos desse tipo aqui no canal, só deixar a inscrição ali. Combinado? Ele já instalou aqui pra gente o React Native Skia. Então eu já vou dar uma minimizada nessas paradinhas aqui e vamos começar a trabalhar. Como eu te falei, o Canvas é a base para tudo, né? Então vamos mudar aqui para Canvas. O Canvas cara, pensa como uma view do React Native, só que ele permite a gente integrar o Skia com o React Native. É basicamente isso, tá? A gente pode até dar uma olhada aqui, ele mesmo fala que é para a gente pensar como se fosse uma view, né? Que ó, é o componente raiz para a gente poder desenhar com o Skia. E a gente pode tratar ele como uma view do React Native, certo? Então,
Combinado. E o que a gente vai estar construindo nesse vídeo aqui, né? Cara, eu preciso te contar uma coisa. Eu comecei a utilizar o Apple Pay e, cara, é muito, muito massa. E aí eu tava utilizando o Apple Pay e eu pensei, mano, por que a gente não constrói, né, uma versão do Apple Pay para um vídeo do canal, né? E aí casou bem com esse vídeo aqui do React Native Skia. Então vamos construir isso, vamos construir uma versão do Apple Pay utilizando o React Native Skia. O que tu acha? Acho que vai ficar bem massa, né? Então aqui, ó, a gente vai pegar esse nosso canvas e a gente vai dizer que ele vai ter um fundo. Então a gente quer botar um fundo aqui na nossa tela, a gente quer pintar a nossa tela. Qual que é a cor de background do nosso app? E aí para isso eu vou utilizar o fill, certo? E o fill aqui ele vai ter uma propriedade, que vai ser o color. E o color dele eu vou colocar como 12, 12, 12. Fazendo isso e salvando, vai dar certo? Vamos ver. Não deu. Por quê? Porque muito provavelmente a gente vai precisar restartar o nosso app. Então, vamos pegar e vamos fazer isso aí. Vamos dar um stop server aqui e vamos dar um npx expo start novamente. Daí a gente já volta. Bom, já voltei aqui, já subi o nosso projeto e agora continuo com essa tela branca. Por quê? Porque esse nosso canvas aqui, ele precisa saber qual que é o tamanho da nossa tela, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar um const styles, vai ser igual ao meu stylesheet.create. E aqui ele não importou meu stylesheet lá de dentro do React Native. Então, deixa eu fazer manual aqui mesmo. Então, React Native. E aqui a gente pega o nosso stylesheet. E aqui eu vou ter o meu container que vai ter um flex 1. E aí para o nosso canvas eu passo um styles.container. E agora sim o nosso fundo ele vai estar totalmente preto. Maravilha, já funcionou e a gente já conheceu dois elementos aqui do React Native Skia, que é o canvas e o fill. O fill ele permite a gente pintar, né, definir a cor de fundo do nosso app. E agora o outro carinha que a gente vai estar vendo aqui, o outro componente, vai ser o Rounded Rect. O que é o Rounded Rect? Bom, a gente pode quebrar isso aqui em duas partes, né? Primeiro é um Rect. O que é o Rect? Cara, a gente pode definir o Rect como, por exemplo, um Rectangle, certo? Então é isso mesmo, ele é um retângulo. E o Rounded é de arredondado, né? Então ele é um retângulo arredondado, certo? Bem tranquilo, né? E aqui a gente vai ter então para esse nosso Rounded Rect algumas propriedades. A primeira delas vai ser o nosso Width, que eu vou definir qual que é o tamanho, né, desse nosso Rounded Rect, que pode ser definido como nosso cartão de crédito, não sei. Vai ser o nosso cartão ali da nossa carteira virtual / Apple Pay. Então aqui eu vou criar uma constante que eu vou chamar de card width. Eu poderia fazer com maiúsculo, poderia fazer assim, eu vou fazer assim, acho que fica mais bonito. E aqui vai ser meu window.width menos 48. E esse meu window, eu pego daqui, ó, window, const, window, vai ser igual a dimensions.get window, e é isso aí. Então, tipo, eu vou pegar o tamanho da minha tela e eu vou diminuir 48. Por que 48? Porque é 24 mais 24. Então, eu vou tirar 24 da esquerda e vou tirar 24 aqui da minha direita. Então, eu vou ter esse nosso padding aí. Então, esse vai ser o tamanho do nosso cartão. Aí eu posso pegar e passar para cá. Eu também vou criar uma outra constante aqui que eu vou chamar de card height. E eu vou dizer que ele tem 184 pixels, certo? Então, aqui eu posso botar meu height de card height. E aqui começam algumas coisas bem legais, ó. A gente vai definir qual que é o x desse nosso Rounded Rect, ou seja, aonde que ele vai iniciar na posição x. Nesse nosso caso, eu vou dizer que ele inicia no 24, certo? E eu tenho também o meu y, ou seja, aonde que ele vai estar no meu eixo y. Nesse caso, 128. E eu também vou passar o meu r. R é de radius, né? Deixa eu ver se passando aqui ele não me diz, ó. Mas é o radius, ou seja, é quanto que vai ter aquele arredondamento nas laterais. E eu também vou passar um color, que eu vou definir como 9002D9. E deixa eu dar uma olhada, olha lá, agora sim, eu salvando, ó, a gente já tem uma espécie de um cartãozinho, né? Então, eu já te dei um spoiler, né? Qual que vai ser esse cartãozinho aqui, só por esse roxinho aqui eu já te dei um spoiler, né? Então tá bom. E para te finalizar com esse spoiler, claro, vamos fazer o seguinte, vamos botar a mesma logo do Nubank aqui dentro da nossa aplicação já. E como que eu vou fazer isso? Cara, pra gente fazer isso, eu já tenho a logo, tá? Mas aqui a gente vai ter o Nubank, aqui ó, Nubank Press. Então, nubank.com.br/em/press. Se eu tirar esse em aqui, eu acho que ele vai jogar direto pro português? Não. Então, tem que colocar aquele em ali, que é o idioma, né? E aqui dentro a gente consegue catar a logo do Nubank. Então, aqui ó, download the Nubank logo, certo?
Então só pega catálogo ali, baixa e coloca dentro do projeto. Então deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Beleza, já fiz aqui, já consegui colocar a logo do Nubank aqui dentro do nosso projeto. Essa daqui, ó. Meu, como abriu grande, cara. Então eu vou colocar essa logo branca aqui, tá? Então como que a gente coloca uma imagem agora dentro dessa nossa aplicação? Porque é um pouquinho diferente as coisas aqui, tá? A gente não vai, por exemplo, estar importando uma imagem lá do React Native. Não, as coisas mudam um pouquinho. A gente tem que utilizar mesmo os elementos que o próprio React Native Skia fornece pra gente. E ele também fornece pra gente um hook pra gente utilizar imagens. Então aqui eu vou colocar, ó, Nubank, logo vai ser igual a use image. E esse meu use image é um hook fornecido pelo próprio React Native Skia. E para ele eu preciso passar qual que é o path da nossa imagem. Nesse nosso caso vai ser require.assets/logo.png. E agora eu posso fazer a seguinte verificação. Deixa eu botar aqui embaixo, né? Se tiver o meu Nubank logo, então eu vou pegar o meu image, que vem lá de dentro do React Native Skia também. E para esse cara eu preciso passar algumas coisas. Quais são? A imagem, né? E para essa image eu passo o meu Nubank logo. Eu vou colocar um fit, que é aquele nosso object fit, né? Que lá dentro... dentro da web é o object fit e dentro do React Native é o resize mode. Aí a gente também vai ter o nosso X para essa nossa imagem. E para esse nosso X, cara, eu vou criar algumas coisas aqui, alguns helpers. Então eu vou colocar aqui, ó, na verdade eu podia botar fora, né? Const top left. Aí qual que vai ser esse nosso top left, né? Eu vou colocar um X de 40 e um Y de 132, certo? E aí agora vai ficar mais fácil as coisas, né? Então eu boto um top left.x e para o meu Y eu boto um top left.y. Também para essa nossa imagem eu vou definir um width, que vai ser de 64, e eu vou definir um height, que vai ser de 64. Se a gente salvar aqui agora, a gente vai ter a nossa logo do Nubank lá dentro. Então, não sei se tu já começou a perceber, mas existe um padrão de desenvolvimento aqui dentro do React Native Skia. A gente está realmente desenhando elementos aqui dentro da nossa aplicação. Então, a gente botou um rounded rect, que vai ficar por volta, né, da nossa aplicação, e a gente colocou, por volta da nossa aplicação não, ele vai ficar aqui sendo o container da nossa aplicação, né? E a gente vai ter a logo do Nubank, e a gente botou ela fora do rounded rect. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é desenhando e empilhando elementos. Então, tipo, pensa o seguinte, deixa eu abrir o meu Scala Draw, cara, vai ficar mais bacana para eu te explicar. Então aqui, ó, a gente colocou o nosso canvas. Então deixa eu botar aqui, ó, a gente botou o nosso canvas, né? Aí dentro desse nosso canvas, a gente colocou o nosso cartão, né? E aí, dentro do nosso cartão, a gente colocou a logo do Nubank. Então, a gente está fazendo justamente isso. A gente está empilhando componentes em cima de componentes. Então, é isso aí. Esse é o padrão de desenvolvimento do React Native, que é assim que a gente vai estar trabalhando com ele. E agora, a gente precisa também colocar um texto, né? Que é tipo os números finais ali do nosso cartão. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, para a gente fazer isso, a gente também tem que utilizar os componentes que o próprio React Native Skia fornece pra gente. Então, tipo, fonte, a gente vai ter que utilizar uma fonte nossa, né? Então, tipo, não é que nem o React Native que já tem fonte por default. Então, aqui a gente vai ter que utilizar um hook chamado de useFont. E aí, aqui eu também vou ter o meu require. E o que é esse meu require? O que é isso? De onde é que vem? Enfim, cara, vai ser o mesmo padrão aqui da nossa imagem, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que entrar aqui dentro do Google Fonts, tá? Entrar aqui dentro do nosso Google Fonts, pegar o nosso roboto, baixar e jogar para dentro do nosso projeto. É exatamente isso. Então, vem aqui, ó, roboto, né? Não é aqui, não. É aqui embaixo, acho, né? Deixa eu ver. Não, aqui tá nossas fontes e aqui embaixo tá o que a gente quer, ó. Só que aqui a gente vai clicar em Download Family. Aí ele vai baixar nossas fontes e a gente vai pegar o nosso regular, tá? Então faz isso aí. Eu já tenho essa fonte, então deixa eu só colocar dentro do nosso projeto e aí a gente já volta. Beleza, eu já coloquei a fonte aqui dentro da nossa aplicação, então eu coloquei dentro de Assets, aí dentro de Assets eu criei uma nova pasta que eu chamei de fontes, e eu coloquei o nosso roboto regular aqui dentro. E agora, só que dentro do nosso projeto eu faço o seguinte, ó, ponto barra assets barra logo barra, logo não, é fonts barra roboto regular.ttf. E aqui eu defino qual que é o tamanho da nossa fonte. Então eu posso colocar 24, 18, enfim, eu vou utilizar 24 aqui nesse nosso caso. Esse aqui vai ser o tamanho do nosso font size. E aqui, seguindo o mesmo padrão da nossa logo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a nossa fonte ela foi carregada, então eu vou invocar o text, que vem de dentro do React Native Skia. Não confunde, tá? E aqui a gente vai colocar um texto
para esse nosso text. E ele é um pouquinho diferente desse nosso texto também. Ele fecha assim, ó. E aí para passar, né, qual que é o texto desse nosso texto aqui, a gente vai colocar essa propriedade text. E aí eu vou colocar esses asteriscos 9772. Tá aí, ó. Esse aí é o final do nosso cartão. Só que para esse nosso text, a gente também vai precisar definir o nosso x, o nosso y, a nossa fonte, né, que é aqui a nossa fonte lá de cima, e a nossa color, que eu vou definir como FFF. Qual que é o x, qual que é o y? Para isso também vou criar mais um helper. Então deixa eu colocar aqui em cima, ó, const bottom left, e esse nosso bottom left eu vou colocar um x de 40, e um y vai ser o meu card height, mais 120, menos 16, certo? E aqui embaixo, então, eu posso colocar um x, bottom left, ponto x, e o meu y vai ser o meu bottom left, ponto y. Salvamos, e deu erro porque... Ah, porque eu botei um carinha no lugar errado ali. É isso. Agora sim, ó, a gente tem a nossa logo do Nubank, e a gente tem também o nossa fonte, né, o nosso texto lá no nosso cartão. E, cara, é isso aí. A gente tá literalmente desenhando, né? Muito louco isso, cara. E agora, lá no nosso Apple Pay, eu identifiquei um padrão. Aqui no nosso canto inferior direito, a gente tem aquelas duas bolinhas do Mastercard, né? E como que a gente constrói essas duas bolinhas? Para isso, a gente vai ter um outro componente que vai ser o Group, certo? Ele define realmente um grupo, que vai englobar dois componentes. Então, a gente vai ter dois componentes, que é o Circle. São dois circles que a gente vai ter. E para esse nosso Circle, a gente pode definir duas propriedades de forma diferente. A gente pode colocar cx e cy, tá? Ou a gente tem um helper que engloba o cx e o cy, que é o c. Então a gente vai definir o c mesmo. O nosso c ele vai ter um x, né? Porque dentro do c a gente vai ter um objeto que é o y e o x. Então a gente poderia passar separado só cx e cy, mas eu vou passar nesse formato de objeto mesmo. Eu acho bem mais interessante. Para o nosso x do nosso c, eu vou definir o meu window, ponto width, menos 80, e para o meu y, eu vou colocar um bottom left, ponto y, menos 10, certo? Para esse nosso circle, eu também vou definir um radius de 20, e uma color, eu vou definir FA0108, certo? E para o de baixo, eu vou copiar essa mesma estrutura aqui, só que o nosso C aqui ele vai mudar. Então, ao invés de ser menos 80 aqui, eu vou colocar menos 56, tá? Aqui, o nosso radius permanece, e aqui eu só vou colocar um FF9A01, que é a cor mesmo do Mastercard, né? Aquelas bolinhas, né? São as cores delas. E aqui... Ah, tá. Aqui ficou faltando só uma aspas. E agora sim, ó. Só deixa eu regular o nosso app, porque ele perdeu ali as nossas logos. E agora sim, ó. A gente já tem a bolinha do Mastercard, já temos a logo do Nubank e também já temos o nosso texto. Maravilhoso, né? Só que agora eu posso te apresentar algumas coisas aqui dentro. Dentro desse grupo, a gente vai ter uma propriedade bem bacana, que é o nosso Blend Mode. E, cara, aqui tem algumas coisas bem legais. Tipo, se liga nesse overlay aqui. Tipo, ele vai mudar a cor lá, ó. Tá vendo? Ele consegue aplicar uma máscara para esses nossos componentes que estão dentro do nosso group. Então, a gente vai ter o overlay, a gente vai ter color, a gente vai ter, por exemplo, esse DST, a top, que eu nem sei o que ele fez, ele acabou apagando o nosso componente. A gente vai ter esse multiply, olha só. Então ele está realmente aplicando máscaras para dentro desses nossos círculos aqui, né? Mas a gente não vai estar utilizando esse blend mode. Eu acho que ficou bem bacana dessa forma que a gente colocou aqui. Só vamos para a gente finalizar esse vídeo agora. Eu deixei dessa forma aqui para o final, para a gente realmente colocar uns efeitos nesse nosso cartão. Então, para esse nosso cartão, a gente poderia colocar, por exemplo, um Sweep Gradient, certo? E o que é esse nosso Sweep Gradient? Cara, ele também vai ter um C, né, a propriedade de C, que eu vou colocar um X de 24 e um Y de 128, isso, tá? E a gente vai ter um Colors aqui. E o que vai ser esse nosso Colors, né? Para esse nosso Colors, eu vou colocar esse mesmo de cima, que é o 9002D9. Opa, aqui. E eu vou colocar uma segunda cor, que vai ser o meu 600090, ok? E eu também vou colocar um Blur Mask, ou seja, eu vou aplicar um efeito de blur para esse nosso Rounded Rect. Para esse nosso Blur Mask, eu vou colocar um Blur de 60 e um Style eu vou colocar como Inner. Se eu salvar, olha só o que aconteceu. Ele deu realmente esse efeito de blur aqui para o nosso Rounded Rect, tá vendo? Ele ficou bem embaçado o nosso fundo. Eu poderia colocar um pouquinho menos, ó, aí tipo ele não aplicou tanto.
E para esse nosso style, a gente poderia colocar outras coisas, ó. Poderia botar o Walter, para ele ficar para fora. Olha só que loucura isso aqui, mano. Meu, ficou muito louco, né? Olha só. A gente poderia também colocar, por exemplo, Solid, que não é o Solid, aquele padrão, né? A gente poderia botar o Solid, a gente poderia botar, por exemplo, esse Normal, que ficaria desse jeito aqui, ou a gente poderia deixar o Inner, que eu particularmente achei bem mais bacana. Então, é dessa forma que a gente trabalha com o React Native Skia aqui dentro do React Native, certo? Mas não se limita só a isso aqui, a gente poderia fazer várias outras coisas, tá? Então, tipo, aqui dentro da documentação, mano, tem muitas coisas, ó, tipo, aqui eu entrei em Mask Filter, né, que é o que a gente acabou de utilizar, que é o Blur Mask, e a gente poderia colocar esse Blur Mask dentro do nosso Circle. Então, olha que massa, tipo, vim pra cá, né, e vamos botar dentro da nossa bolinha aqui, do nosso amarelo. Então, eu venho aqui, ó, coloco aqui e aqui a gente faz dessa forma. E olha só, a gente aplicou agora um blur lá para dentro daquele nosso círculo. Poderia botar bem menos, né? Botar só um 4, assim. E deixa eu dar uma olhada na documentação o que eles botaram. Eles botaram um estilo normal, né? Então, deixa eu vir botar um normal aqui pra gente ver. Olha só, deu esse efeito, ficou tipo que ligado, né? Parece que tem uma luz ali atrás, não sei. Então, ficou legal também, né? Eu acho que ficou bem bacana. Então, eu posso copiar esse aqui e botar nesse outro aqui pra gente ver. Olha só. Então agora a gente já deu esse efeito de blur aqui para nossa bolinha também. Se a gente quisesse, por exemplo, não mostrar, né, qual que é a bandeira desse cartão, enfim, dá para a gente trabalhar e fazer vários efeitos mesmos. E aqui a gente tem vários outros, ó. A gente tem um backdrop filter, que é para definir filter de imagem, olha só. A gente tem shaders, que a gente começa a definir, por exemplo, formato nas imagens. Tem shapes, que daí a gente entra, por exemplo, dentro de elipses, vértices, patch, enfim, tem vários componentes aqui dentro. A gente pode desenhar realmente o que a gente bem entender. Então, cara, nesse vídeo aqui foi isso. A gente conseguiu trabalhar com o React Native Skia e construímos uma versão nossa do Apple Pay. E agora eu queria ouvir de ti, tu acha que essa lib veio para mudar a forma como desenhamos e construímos elementos no React Native? Diz para mim aqui embaixo nos comentários. Deixa teu like, pois dessa forma o YouTube vai entregar esse vídeo para outros devs e vai ajudar não só a comunidade de programação, mas também a gente aqui no canal. Compartilha esse vídeo com os teus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!